Olá! Estamos aqui mais uma vez para contar histórias, mas essas histórias, são histórias bíblicas. E as histórias bíblicas são as melhores. Histórias bíblicas contam pra gente, romance, aventura, terror. E as contadoras de histórias que nós trouxemos, elas vão arrasar. E aí, se liguem, vem aí mais uma história muito legal. Olá, eu sou a tia Lili, sou contadora de histórias bíblicas e hoje eu estou aqui para contar para vocês a história da multiplicação dos pães e dos peixes. Essa história é muito legal. Quero compartilhar ela com vocês. Vamos lá então. Era uma vez, numa tarde muito quente, num lugar onde tinha muita gente, muitas pessoas se encontravam ali para ouvir Jesus falar. Naquele dia, tinha realmente muita gente. E Jesus estava ali falando para aquelas pessoas e todos estavam ali querendo ouvir muito aquelas palavras que Jesus falava. Por onde ele ia, sempre tinham multidões que o seguiam, querendo ouvir as suas histórias. Naquele dia, Jesus já estava falando há muito tempo. O tempo começou a passar, estava muito calor e as pessoas começaram a ficar irritadas, nervosas. As crianças começaram a chorar, porque o tempo foi passando, as pessoas queriam continuar ali, ouvindo Jesus falar. Mas muitos começaram a ficar com fome, começaram a ficar cansados. Vocês eu não sei, mas quando eu estou com fome, eu começo a ficar mal-humorada. E aquelas pessoas também deveriam estar mal-humoradas. As crianças, então, que não sabiam explicar o que elas estavam sentindo, deviam estar muito nervosas, uma choradeira só. E aí, o tempo foi passando, foi chegando a tarde, foi quase chegando a noite e a situação foi ficando complicada. Jesus, então, começou a se preocupar como seria, o que poderia acontecer naquela situação, com tantas pessoas juntas e sem nada para comer. De repente, chegou até ele um menino muito pequeno, foi passando entre a multidão, carregando uma pequena cestinha que era a sua lancheira. A mãe dele tinha arrumado para ele um lanchinho, porque ela pensou, meu filho vai ficar tanto tempo fora de casa, certamente ele vai sentir fome. E ali ela colocou um pequeno lanchinho. Aquele menino poderia ter ido para um cantinho, escondido, sozinho, para comer o seu lanche. Mas ele sentiu no coração um desejo de dividir, de compartilhar o pouco que ele tinha com aquela multidão. Mas ele pensou assim, eu acho que isso não vai dar certo, porque é só um pequeno lanchinho e aqui tem muita gente. Mas mesmo assim ele resolveu chegar até Jesus e entregar o pouco que ele tinha nas mãos de Jesus. Jesus então pegou aquele lanche, segurou em suas mãos e falou com a multidão, nós vamos orar com muita fé, porque nós temos aqui o que vai saciar a fome de todos vocês. Então Jesus começou a orar com muita, mas muita fé. E aquelas pessoas que estavam ali também creram que Jesus poderia fazer um milagre. E realmente, quando Jesus começou a abrir o lanche que aquele menino tinha levado, ele viu que realmente não tinha muita coisa. Porque, afinal de contas, esse era o lanche que tinha sido preparado para uma pessoa só. Então tinha 1, 2, 3, 4, 5 pãezinhos. Era apenas o que aquele menino tinha levado, a quantidade de pães.
E no outro saquinho, a mamãe dele tinha colocado mais alguma coisa para ele lanchar. No outro saquinho, Jesus olhou e viu que tinha apenas 2 peixinhos. Então, tudo o que tinha para aquela multidão toda era 5 pães e 2 peixes. Mas como a oração de Jesus era muito poderosa e como aquelas pessoas estavam muito confiantes no poder de Jesus, aqueles 5 pãezinhos e 2 peixinhos foram se multiplicando e foi aparecendo peixinho. Um peixinho atrás do outro, um peixinho atrás do outro. E o cesto começou a ficar cheinho de peixinhos, muitos peixinhos, muito mais do que aquela quantidade de pessoas que tinha naquela multidão. E com os pãezinhos não foi diferente. Começou a cair muito pãozinho, e as pessoas foram vindo para serem alimentadas, e todas as pessoas que estavam ali comeram, se fartaram, e ainda sobrou uma quantidade que daria para alimentar outra multidão com a mesma quantidade daquela. Então ali a gente pôde ver o grande poder de Deus e a grande fé que aquele povo teve, e o mais importante, o desejo daquele menino de compartilhar o pouco que ele tinha com aquelas pessoas que ele nem conhecia. E essa foi a nossa história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau, até a próxima. Que pena, acabou. Eu queria ouvir mais histórias, tantas histórias legais, mas não se preocupem, a gente volta. E aí, dá um retorno pra gente, o nosso canal tá muito legal. Olha, histórias a gente tem muitas para contar, mas se você ficar com muita saudade, vai lá, pega a Bíblia. Beijo pra vocês, tchau!